Tudo bem, pessoal? Aqui começando o nosso primeiro podcast de 2024. Sejam bem-vindos. Eu escolhi um tema muito interessante, neuroendoscopia, passado, presente e futuro. E aqui com 3 convidados para lá de especiais. Para quem que vai se beneficiar desse podcast? São muitas pessoas, tanto leigo, você que acabou de receber aquele diagnóstico, quer saber sobre a cirurgia endoscópica da base do crânio, tumor de hipófise, ou você que tem um filho com hidrocefalia, quero saber mais sobre a terceira ventriculostomia. Então, aqui eu reuni 3 expoentes das principais modalidades de endoscopia que o neurocirurgião faz e que outros especialistas também fazem. Para vocês que não conhecem, por exemplo, que o otorrinolaringologista também faz endoscopias voltadas para a base do crânio. E também a endoscopia de coluna, que é o caçula das endoscopias, das cirurgias neurológicas, que hoje está aumentando demais. Então aqui eu vou apresentar para vocês os nossos convidados desse podcast, começando pelo Dr. José Luiz da Costa Val Filho, um neurocirurgião renomado e que tem grande experiência em neurocirurgia, principalmente ventricular. Ele é neurocirurgião infantil, neurocirurgião pediátrico, e um dos pioneiros da neuroendoscopia no Brasil e aqui em Minas Gerais. Eu tive o privilégio de ter a formação com ele, e aqui ele vai nos brindar com muitos conhecimentos voltados para a neuroendoscopia ventricular. Nosso outro convidado, o Dr. Juliano, neurocirurgião que especializou mais na parte de coluna espinhal e que tem grande domínio na neuroendoscopia de coluna. E aqui também o Dr. Thiago Fraga, um otorrinolaringologista com exímio experiência em endoscopia de base de crânio. Começando aí nossa conversa, seguindo a ordem anatômica das coisas, né, pelo ventrículo, depois a base do crânio, e depois a gente chega na parte da coluna. Começando com o Dr. José Luísio, eu queria, Dr. José Luísio, que o senhor falasse para o nosso público sobre a sua experiência, né, como pioneiro, como que foi a entrada e o seu contato, primeiro contato com a neuroendoscopia, como que ela te cativou, assim, e como você se tornou um grande disseminador do conhecimento, da técnica, formando dezenas de profissionais e até aquele que vos fala. Muito obrigado, Leopoldo. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite da academia e partilhar essa mesa com pessoas tão amigas e tão especiais, né? É um prazer imenso, né? Muito obrigado especificamente a você pelo convite, né? E a gente trabalha juntos todos os dias, né? Então é uma convivência muito prazerosa. Ô Leopoldo, você estava falando aí, você falou que a neuroendoscopia de coluna é a caçula das neuroendoscopias, mas a neuroendoscopia, por si só, é a caçula de todas as endoscopias, né? Então, houve o recrudescimento das técnicas endoscópicas a partir aí da década de 1980, 1990, principalmente com a endoscopia abdominal, né, peritoneal, depois torácica, ortopédica, e nós viemos assim muito depois por particularidades do que a gente trabalha, né? Então necessita de endoscópios mais dedicados, boa parte das vezes bem mais delicados e de técnicas bem diferentes. Então a neuroendoscopia, de uma maneira geral, ela é a caçula, mas ela é muito antiga, né? Então, se a gente ir lá para quase 5.000 anos atrás, a gente vai ver, que a neurocirurgia existia no Egito Antigo, né? Inclusive, com trepanações, eles abriam o crânio do faraó, quando ele estava morrendo, para liberar os espíritos e tal, e às vezes eles achavam o hematoma subdural crônico, o faraó vivia, o pessoal, uns ficavam felizes, outros bem tristes, né? Porque não ia ter a solução, né? Mas, entre a técnica de embalsamento, eles tiravam todos os órgãos, menos o coração, e sabiam que tinham que tirar o cérebro, porque o cérebro apodreceria, né, e impediria o processo. E era feito a retirada pelo nariz, que é basicamente o que o Dr. Thiago hoje faz, mas de uma maneira bem mais atual, né? A gente enxergar dentro, né, que é endoscopia. Exato. Remonta aí. Exato. Se falar do Dr. José Luiz, um enzimo também estudioso da história, né? Ele adora a história da medicina, né, José Luiz? De uma maneira geral. Mas aí,
que acontece? Quando eu estava fazendo uma das coisas que me levou a fazer neurocirurgia pediátrica, depois que eu já acabei a residência, era o problema das válvulas, né? As válvulas são as derivações que a gente põe para tratar a hidrocefalia, que tira um cateterzinho no cérebro e vai principalmente para o peritônio, e há muitas complicações. E eu fui para Marseille para aprender uma técnica, então, com o professor renomado na época, o Dr. Schux, para que ele desenvolveu uma técnica que diminuía muito as complicações, principalmente as infecções de válvula. E eu aprendi, inclusive a gente faz até hoje, a gente continua fazendo esse protocolo, né, com muito bom resultado. E lá, um dia apareceu uma criança que ia fazer um procedimento novo para a hidrocefalia. E eu nunca tinha ouvido falar naquilo, eu me lembro assim vagamente, na verdade foi feito, colocou ela num halo de estereotaxia, aí calculou o ponto para inserir no coisa, pegou, eu lembro que era um negócio grande assim e tal. De repente, quando eu acho que o negócio era horrível, eu vi lá uma televisão aparecendo imagem de dentro do ventrículo. Eu falei, gente, que coisa sensacional, que coisa fantástica. Mas assim, eu nem entendi direito o que estava acontecendo. Voltei e começaram a ter as notícias da neuroendoscopia. Aquilo era uma terceira ventriculostomia que foi feita muito assim, de maneira muito primordial, né? E logo começou a ter notícia, eu me interessei, né, pelo assunto, principalmente para evitar o uso de válvula, né? E era uma coisa muito anatômica, eu sempre achei a anatomia, principalmente ventricular, muito bonita, então aquilo me incentivou muito e eu consegui, na época era principalmente feita na França e na Alemanha. Como eu já tinha ficado na França e tinha mais facilidade, eu consegui ir para Paris e lá, sim, aprender a fazer neuroendoscopia, basicamente a terceira ventriculostomia, como a gente faz hoje, né? Isso foi em 1997. E aí já eu comprei um endoscópio, né, aqui, e aí comecei a fazer, então no Biocor, né, no Hospital Biocor, comecei a fazer e teve aquela coisa que quem chega na frente bebe água limpa, né? Então, não tinha ninguém fazendo. A geração dos milênios que assistem agora, ninguém nem pegou essa início. Pois é. E na época, no Brasil, tinha muito poucas pessoas que faziam. Existia um colega antigo, um descendente alemão, que ele fazia, mas muito primordialmente. E aí veio a turma da minha geração, vamos dizer assim, né? O Samuel Zimberg, o Sérgio Cavaleiro e outros colegas, a gente começou a fazer junto. A gente discutia as coisas por e-mail, não existia o WhatsApp, nem telefone, a gente discutia por e-mail. O que você acha? Faz. E aí começamos a fazer cistos, tumores e tal, e foi difundindo a técnica, né? Até que hoje é uma técnica. Agora, uma outra curiosidade histórica é que a primeira neuroendoscopia ventricular do Brasil foi feita em Minas Gerais, muito antes, pelo professor Samuel Caputo, em Uberlândia. Né? Isso ele publicou, está publicado aquela revista de neuropsiquiatria, né? Mas é difícil achar o artigo. Ele usou um cistoscópio para fazer uma terceira ventriculostomia. Então, assim, vale o tributo a ele, né? Que ele foi o primeiro colega que fez realmente a cirurgia ventricular. Doutor José Luiz, na sua carreira você observa assim, uma grande diferença tecnológica hoje na neurocirurgia endoscópica ventricular para essa época inicial? Com certeza, Leopoldo. Assim, as óticas eram bem piores. Então, nós tivemos a oportunidade acho que ano passado eu tive que usar a ótica primordial que eu usava, era realmente muito pior. Agora, principalmente a mídia, né? A iluminação e a mídia melhorou demais. Então, a gente tem imagem HD, Ultra HD, né? Que para detalhe anatômico assim, faz toda a diferença, né? Então, de fato, houve melhora. Agora, realmente, o endoscópio em si, ele não evoluiu muito, ele é basicamente o mesmo
né, que os mesmos desenhos evoluíram um pouco há uns 10 anos atrás, um pouco antes, e pararam de evoluir. E agora parece que a grande mudança está sendo os endoscópios flexíveis, né? Explicando um pouquinho melhor para o público, né? O ventrículo que a gente trabalha, eles são dois grandes Cs unidos por um terceiro ventrículo, que é uma fenda, um canalzinho comunica e um ventrículo pequeno, que é o quarto ventrículo, na região posterior da cabeça. Então, com o endoscópio que a gente usa, ele é rígido, ele só te leva a um ponto. Não há como a gente andar por dentro da cavidade ventricular. E os endoscópios ventriculares, ele tem essa capacidade de ir andando, né, se moldando ao ventrículo. O problema era que até hoje os endoscópios ventriculares, para eles serem flexíveis, eles tinham muito menos lente. E como a gente disse antes, para trabalhar dentro do ventrículo, você precisa de uma imagem extremamente boa, uma imagem extremamente precisa. Então, você perdia muito em qualidade de imagem. E hoje já há ventriculoscópios flexíveis, já com uma capacidade visual muito melhor. Inclusive, né, nós vamos ter a oportunidade de receber, daqui a praticamente 2 semanas, né, no Congresso de Neuroendoscopia, que nós todos estamos promovendo aqui, um colega, o Dr. Benjamin Worf, e depois ele vai nos introduzir nessa técnica, né? Nós vamos operar alguns casos juntos e vai ser interessante aí para a gente, acredito que vai ser um salto técnico importante. José Luiz, um aspecto que chama muita atenção, a partir do momento que surge uma nova técnica, é uma certa resistência de algum grupo de neurocirurgiões, de cirurgiões, a adotar aquela técnica como um tratamento. Por outro lado, aquela técnica ela fica muito, por entusiasmo, né, extremamente utilizada. Isso também deve ter acontecido na endoscopia de base de crânio, né? Na otorrino, a história começa talvez um pouquinho antes, sabe? Eu acho que assim, na década de 90 tinha você ia em congresso, né? Eu não estava indo em congresso, mas eu via lá, né, alguns relatos, microscópio versus endoscópio. Aí qual que era a melhor técnica? E às vezes é igual uma tecnologia, você tem hoje o carro a combustão e o carro elétrico. Às vezes a tecnologia carro elétrico vai superar e não tem nem o que discutir. Às vezes aquilo vai se passar a ser melhor. E com o otorrino foi o que aconteceu. A endoscopia começou de uma forma assim, muito... a parte mais anterior aqui, né, no seio da face, depois o pessoal foi ganhando confiança, as técnicas de reconstrução foram melhorando, e aí foi começando a invadir talvez mais profundamente ali, né, fazendo tumores, que antes faziam simplesmente com técnicas abertas, com microscópio, e hoje a gente faz tudo praticamente com endoscópio, de forma com uma qualidade muito maior que tinha antes, né. Doutor Thiago, na sua formação você chegou a pegar essas duas técnicas, a ponto de você comparar as diferenças e benefícios, assim? Sim, não, sabe? Quando eu comecei, eu formei já tem um pouco mais de 10 anos, na época tinha lá na Santa Casa o chefe da neurocirurgia, da Doutoratos, e da otorrino Miriam Cabral. E os dois muito atualizados, muito estudiosos, né? Trabalhavam muito bem juntos, sabe? Então, quando eu vi, eu falei assim, não, eu quero fazer isso, sabe? E eu vendo os dois operando, eles já eram muito atualizados, eles já estavam com a ótica ali bem consolidado com a técnica deles, sabe? E quando eu formei, eu tinha muito interesse nessa área, com outros neurocirurgiões que estavam formando ali, né? E aí eu fui operar em outros locais. E às vezes me chamavam, né? Que estavam começando a agregar mais ao otorrino. Chegava lá, eu lembro, vários deixavam o microscópio ainda de lado, sabe? Para fazendo a técnica desse lado, eu achava esquisito aquilo. Eu falei assim, não, peraí, você não vai precisar, pode deixar aqui. E quando a gente deixa ali tudo de cara pro gol, sabe? Assim, você vê que rapidinho, 2, 3 anos ali, acho que deve ser para 2015 para frente, eu nem vi mais microscópio. Sabe? É interessante, né, Thiago, que existe uma interseção, uma sinergia entre áreas diferentes, né? Nós somos neurocirurgiões, você é otorrino, laringologista, com outras formações também, né? Você chegou a ter uma formação em odonto?
Eu formei em odonto, depois eu fiz medicina. Eu trabalho um pouco nessa área aí de ronco, epineia, parte cirúrgica, sabe? Então, essa parte de cirurgias de avanço, de ortognática, essa parte eu faço, que é o meu lado mais, vamos dizer assim, odontológico. E essa parte de cirurgia endoscópica nasal, né? Que da nossa parte de otorrino, o carro-chefe ali são sinusites crônicas, né? Que são sinusites de difícil tratamento, que precisam de cirurgia. Pólipos nasais e tudo, e os tumores benignos, né? Raramente tem tumor maligno, que é com a indicação cirúrgica ali. Mas a formação minha basicamente é essa. E como que foi essa sua experiência em conviver com uma outra especialidade, como neurocirurgia, por exemplo, você ter montar um time, foi desafiador ou foi tranquilo, assim, com o neurocirurgião é mais chato? Não, sempre de jeito nenhum, não. Cara, assim, é outro perfil, realmente, sabe? Três contra 3 contra 1 é pior. Três contra otorrino. Sou um peixe fora d'água aqui. Não, mas sempre foi muito boa, sabe? A interação com a neurocirurgia, assim, foi aberta, e a maioria tem uma receptividade muito boa com o otorrino, sabe? Então, assim, eu acho que a cirurgia fica melhor, eu acho que o pós-operatório, então, é fundamental, principalmente nas cirurgias de acesso para a hipófise, aquele tratamento pós-operatório do otorrino ali, a qualidade que fica o nariz, então, eu acho que é algo que faz diferença, e eles perceberam isso, sabe? Então, assim, eu acho que isso é muito interessante. Qual o tipo de complicação que era mais frequente sem a presença de um otorrino, por exemplo, na cirurgia? São mais relacionadas com o nariz? Eu acho assim, pós-operatório, assim, o pós-operatório, quando não tem o otorrino, assim, o risco de ter uma sinéquia nasal, de o nariz fechar, vamos dizer assim, né? Sinéquia é quando o nariz cola aquelas mucosas, porque é uma cirurgia que, apesar de ser feita via endoscópica, é uma cirurgia grande, lá dentro, né, é amplo e tudo. Então, a questão dos cuidados pós-operatórios, da lavagem, dos retornos periódicos ali com o otorrino, de limpar o nariz, de orientar, entendeu? Isso faz uma total diferença para o paciente respirar bem pelo nariz, dos dois lados, para ele preservar o olfato dele. São coisas que, às vezes, o paciente não está tão atento, né? Ele está mais preocupado com a lesão, com o tumor, mas depois que ele resolve aquele problema, ele quer respirar bem, ele quer continuar com o olfato dele. Então, isso é importante. Está sem um tumor, mas tem que respirar bem. Né? Também. Leopoldo, pegando uma carona, você perguntou, né? Então, eu peguei a fase que não existia endoscopia, né? Então, operava pelo nariz, com espéculo, com coisa assim. A diferença técnica é uma coisa, hoje, graças aos otorrinos, você usa espaços basicamente naturais com pouquíssima agressão ao nariz, né? A gente, primeiro, não conhecia anatomia direito, né? Não é a nossa área de expertise. Então, assim, não tem comparação. Tanto a técnica do nariz, quanto o que você conseguia enxergar, né? Você chegava, o microscópio ele não tem ângulo para julgar a luz direitinho na base do crânio, né? Então, era assim, não existe termo de comparação. O endoscópio ele expande a visão. Não existe termo de comparação. Uma coisa interessante você falando isso é exatamente a questão do endoscópio, né? A gente está falando aqui de endoscopia, mas na verdade o que é endoscopia, né? E a grande diferença, né, da técnica microcirúrgica, né, com o microscópio para a endoscopia, é que exatamente a gente utiliza o endoscópio, que nada mais é que um aparelho, tipo uma cânula, né, da espessura de uma caneta, mais ou menos, né? Só que a nossa visão no microscópio, ela fica uma visão totalmente de fora, né? Ela fica tunelizada quando a gente coloca um espéculo, ou então coloca um afastador tubular, alguma coisa nesse sentido. No endoscópio, a gente consegue ter exatamente a visão de dentro, né? Então, o nosso olho que está do lado de fora no microscópio, quando a gente utiliza a técnica endoscópica, o nosso olho vai lá para dentro da cavidade do nariz da pessoa, do ventrículo, da coluna, e isso realmente provoca uma visualização, uma magnificação de imagem muito satisfatória, né, com a identificação de estruturas que antes era muito mais difícil você vendo de fora, né, e com um detalhe anatômico muito maior, uma possibilidade de manuseio das lesões, né,
das estruturas anatômicas de dissecção bem satisfatória, né? É uma grande diferença dessa técnica, eu acho que talvez o avanço, né, que chegou agora na coluna. Nos meus residentes eu mostro lá uma aula, assim, uma foto assim, de fora, tem uma janelinha, aí tem uma praia lá, sabe? Exatamente. Aí você vai ver na foto assim, chegando, é um microscópio. Na hora que passou a janelinha e a foto abriu assim, é o endoscópio. A imagem lá dentro tá bem clara. Né? Você, dentre nós, deve ser provavelmente a pessoa que mais consegue comparar as técnicas. Você, na sua formação ventricular, a base de crânio, você se desenvolveu muito em coluna. Dessas técnicas, você acha que a de coluna ela tem alguma... O fato de você ter tido esse background, assim, te deu mais vantagem para dominar a técnica de coluna? Você viu uma técnica completamente diferente das outras? Sim, na endoscopia de coluna, ela é muito interessante, né, que, conforme o Luiz falou, ela é a caçulinha, né, igual você falou, das neuroendoscopias aí, né, ela chegou muito recente, e nós ainda estamos na fase, né, de ainda comparar microscopia e endoscopia, na fase que vocês viveram aí há mais de 10 anos, né, atrás, aí a gente está nessa fase, né, então, atualmente tem vários artigos ainda publicando, né, essa comparação, o que realmente é mais adequado, quais são os riscos e os benefícios de uma ou de outra. Né? Então, nós estamos ainda nessa fase meio que engateando, apesar de já ter tido uma evolução muito satisfatória. Né? Mas, realmente, comparativamente, a grande diferença que a gente vê na coluna, né, talvez para a endoscopia ventricular, não para a base de crânio, mas para a ventricular, é que na ventricular, né, a gente entra exatamente num espaço que já tem um espaço líquido, né, que é o ventrículo, em que ele está todo preenchido, né, todo banhado pelo líquido cefalorraquidiano, né, que é o líquor, que banha toda aquela estrutura. Então, você já coloca o seu endoscópio, né, a sua ótica, num espaço em que você já vai ver uma estrutura toda líquida. Né? Então, você consegue, com isso, identificar as estruturas. Né, na endoscopia da base de crânio é um pouco diferente, porque você não tem cavidades, né, você está em cavidade e que já é mais ou menos parecido com a de coluna. Né, que foi a artroscopia, nada mais é como se fosse uma artroscopia, né, na ortopedia já tem mais desenvolvida, né, de ombro, de joelho, etc. Né, também estão evoluindo nessa área, e na de coluna não é diferente. Só que a grande diferença é que a gente precisa criar um espaço ali. Existe um espaço natural. Não existe um espaço natural como não existe no ventrículo. Então, o que a gente faz é exatamente a utilização da irrigação contínua de soro, né, para a gente conseguir fazer essa visualização e para a gente conseguir ampliar o nosso espaço dentro da coluna e aí sim, utilizando as referências anatômicas, a gente conseguir se identificar, se localizar onde que está, com base na estrutura, nessa referência óssea anatômica, a gente sabe que está nesse ponto e que a raiz está saindo ali próximo, então, consequentemente, aquela hérnia ou aquela lesão vai estar... aquela pessoa que é mais gordinha, assim, então, aquela pessoa que está sofrendo agora de hérnia de disco, que está procurando um neurocirurgião, um cirurgião de coluna para operar, ela tem alguma desvantagem para essa técnica? Ou isso não faz diferença no sobrepeso? Na verdade, ela está até mais indicada para essas pessoas. Se a gente comparar, né, a técnica aberta com a técnica endoscópica, né, a técnica endoscópica você faz uma incisão de menos de 1 centímetro, né, enquanto antigamente na aberta a gente precisava fazer incisões longas, grandes, para a gente conseguir ter acesso, né, àquela estrutura anatômica na coluna. Né, e na aberta, em que você usa o microscópio, tem que cortar a musculatura, a gente tem que afastar o músculo, a gente causa uma lesão tecidual muito maior. E, obviamente, no obeso, né, aquela estrutura, aquela camada adiposa, ela é muito maior, o afastamento ele é mais difícil, a visualização fica mais difícil porque fica mais profundo de você conseguir chegar naquela hérnia. E na endoscopia, quando você se posiciona, né, com a utilização do raio-x e com o endoscópio, você entra direto, através da própria musculatura, é como se fosse uma caneta que quando você faz a incisão na pele e você entra, você vai divulsionando as fibras musculares. Então você não tem incisão, você não tem corte, você não tem que afastar. E no obeso seria
o melhor dos cenário. mundos, é o melhor cenário, né? Porque você diminui o sangramento, você diminui o risco de infecção, você diminui o tempo cirúrgico, né? Conforme, obviamente, né? A curva de aprendizagem do cirurgião, né? E você causa uma lesão tecidual muito menor. Com isso, você tem uma dor no pós-operatório muito menor, você tem uma recuperação muito mais rápida do paciente, né, que consegue retomar as atividades de vida, as atividades de trabalho muito mais precoce, né? Então, comparativamente, né, no meu ponto de vista, né, tem a grande questão ainda, né, da questão do custo, né? Talvez seja um grande entrave aí, empecilho ainda, né, que talvez barre um pouco essa questão dessa comparação. É uma cirurgia muito cara? É uma cirurgia cara no sentido de você utilizar um endoscópio que utiliza materiais descartáveis, né? Então, talvez... porque o que acontece? O hospital ele tem um microscópio próprio que você utiliza várias vezes aquele microscópio. Muitos hospitais ainda não têm o próprio endoscópio de coluna. Então, você precisa solicitar, né, um orçamento para poder autorizar tanto a utilização do endoscópio quanto a utilização dos descartáveis. Então, se você comparar o custo de uma cirurgia aberta, de uma hérnia de disco simples, para uma endoscópica, obviamente a endoscópica vai ter um custo mais elevado, né? Porque na aberta você não utiliza nada, você já utiliza o microscópio e os materiais que você não tem, você já tem disponíveis, né? Sim. Na endoscopia você precisaria utilizar esses outros que têm esse custo da utilização do material. E, Juliano, assim, falando para os residentes, aqueles médicos que estão fazendo neurocirurgia em formação, e você disse sobre curva de aprendizado, né? O que você falaria para eles, assim, com relação a esse processo de aprendizado? Qual que é o risco do paciente ser lesionado numa cirurgia endoscópica versus cirurgia microscópica? É difícil, é muito pedregoso esse processo de aprendizado? A endoscopia, como ela começou mais recente, eu, por exemplo, na minha residência, né, eu fiz muito endoscopia ventricular, né, fiz muito de base de crânio, né, com o pessoal do otorrino também, e não fiz nenhuma de endoscopia de coluna, né, porque ainda a técnica não estava desenvolvida, né, veio aparecer, né, veio crescer, veio ter maior divulgação, e eu fiz a minha especialização depois de terminar a residência, né, depois de já fazer muitos casos, né, já na parte de coluna, né, de trabalhar mais em outras áreas, não na endoscopia. Então, a técnica da endoscopia de coluna realmente exige uma curva de aprendizagem um pouco mais lenta, ela é um pouco mais trabalhosa, ela é um pouco mais demorada, exatamente pelo fato de duas coisas. Uma coisa que a gente não tem tanto hábito, né, de fazer ao longo, é uma coisa nova, né, e segundo que é uma anatomia totalmente diferente, principalmente quando a gente determina alguns acessos que a gente tem que fazer, né? Existem algumas opções de acesso que a gente pode utilizar na endoscopia e tem acessos que a gente simplesmente nunca viu numa cirurgia aberta. Entendeu? Os seus olhos têm que se acostumar. Os olhos, exatamente, têm que acostumar com uma nova referência anatômica para você se identificar e você realmente não complicar, porque a chance realmente de provocar uma lesão, né, para quem está na curva de aprendizagem no início, né, e que se aventura a fazer, talvez sem um auxílio, né, sem uma pessoa mais experiente, a chance de se causar uma lesão, ela realmente existe e é grande. Né, então exige esse aprendizagem mais. Vocês estão vendo isso, né? Seus R3 aí, ó, vocês escutou do Dr. Juliano, né? Toma cuidado aí, ó. Paciência, né? Curva de aprendizado. Você acha, Juliano, que esses cursos de qualificação, eles ajudam é lógico que não é deixar o cara operando, mas ajuda na qualificação, ajuda no desenvolvimento da técnica? Sem dúvida, né? O curso é sempre válido, né? Talvez eu ficaria um pouco receoso, né, de falar que você fazer um curso de fim de semana ou de, sei lá, dois fins de semana, ou então fazer um curso que fale muito da parte teórica, da parte e coloque pouco a mão na massa, no cadáver mesmo, ou
no treinamento ao vivo ali, né, poderia ser um pouco perigoso você falar que fez um curso de final de semana ali e sair operando o primeiro caso sem o auxílio, sem ter alguém mais experiente do lado. Porque a chance de dar um problema, né, de ter uma lesão inadvertida de um nervo, causar um déficit, existe e realmente não é pequeno para esses casos iniciais. Assim, é igual robô, né? Deveria ter uma pessoa do lado para o começo você pegar e depois você seguir, porque ainda está muito novo. Exatamente. Né? Tanto que hoje em dia eles falam que, tipo assim, no mínimo, né, eles falam que uma curva que a pessoa começa a ficar um pouco mais confortável seria a partir ali de 20, 30 cirurgias com uma pessoa do lado, você começando a ter uma quantidade razoável, né? Para você conseguir ficar um pouco mais confortável. O que você pensa sobre as novas tecnologias para tentar encurtar essa curva de aprendizado, como, por exemplo, inteligência artificial, metaverso, já é uma realidade dentro da cirurgia de coluna? Existem algumas coisas já se desenvolvendo, mas eu sinceramente, particularmente, eu acho que pode ajudar, mas não resolve. Eu acho que o que vai realmente aprender, né, o que vai ensinar, por mais que seria mais ou menos você ter várias aulas, né, digitais, etc., com uma imagem 3D bacana, ótimo, legal, né, para você imaginar, para você fixar, para você ter aquela referência anatômica, mas quando você entra no em vivo, né, na pessoa mesmo, você faz o procedimento, muita coisa ali é diferente do que a gente vê no 3D, na realidade virtual. Né? Então, assim, o cadáver já é diferente da pessoa, da cirurgia ao vivo. Né? Então, ao vivo ainda é mais diferente. Então, auxilia, mas não resolve. Eu acredito de forma alguma. Né? A prática, o processo, né? Muitas vezes as pessoas querem pular as etapas, né? Sim. O processo é fundamental para a gente conseguir fazer essa curva, ficar uma curva solidificada também, né? Sem causar muitos danos aí ao longo dessa aprendizagem. Né? Isso é fundamental. E dentro da neurocirurgia, da endoscopia ventricular, José Luiz, acho que o metaverso, essas novas tecnologias, tem muito a crescer ou também tem a mesma questão do Juliano, do cadáver? Eu, assim, pegando carona no que o Juliano falou, no início da neuroendoscopia ventricular, a gente aconselhava sempre você fazer os seus casos, escolher, assim, não é no início, até hoje, né? Você escolher os casos bons, não colocar a mão em caso difícil, ventrículo difícil e tal, caso com ventrículo grande, com anatomia favorável, e ter uma pessoa sempre do lado, uma pessoa experiente para fazer, né? Até para te dar segurança e te ensinar os pulos do gato ali, né? Eu acho, Leopoldo, assim, que vai ser, sim, uma ferramenta. Vai ser uma ferramenta, eu acho que a gente não pode, assim, negar isso, e são coisas que vão agregar, mas de maneira nenhuma vai substituir isso. Vai substituir o treinamento em modelos, né? A gente tem, na neuroendoscopia ventricular, a gente tem uma dificuldade grande de treinamento em cadáver, porque os cérebros fixados não funcionam para tal, e mesmo o cérebro, quando ele está fresco, ele não tem hidrocefalia na maior parte das vezes. Você não tem onde trabalhar, né? Então, a gente usa muito modelo. São modelos muito bons, modelos realísticos, mas é isso, ele te serve para te dar uma informação da técnica e você vai desenvolver isso operando. E o ideal é que isso seja um ambiente que você tenha pessoas experientes do seu lado, né? O que, assim, eu citei em 1997, né? A nossa residência lá no Biocor começou no ano 2000, e houve, então, uma geração muito grande, o Dr. Leopoldo participou dela, que já aprendeu durante a residência. Então, você também aprendeu durante a residência. Aí já é uma outra maneira, né? Aquilo já está internalizado em você, como a gente aprende microscopia, como a gente aprende essas técnicas. Então, o ideal seria que nos programas de residência
já constasse a neuroendoscopia ventricular, a neuroendoscopia de base de crânio, que eu acho que talvez seja hoje o mais difundido, né? E a neuroendoscopia de coluna, né? E infelizmente ainda a maior parte dos serviços de neurocirurgia, não só no Brasil, do mundo, ainda não tem a neuroendoscopia ventricular como prática corriqueira, portanto não forma as pessoas. Então acredito que sim, essas ferramentas serão muito importantes, mas como coadjuvantes no treinamento, nunca substituindo, pelo menos é o que eu acredito. José Luiz, uma dúvida frequente dentro da neurocirurgia pediátrica, dúvida compartilhada por profissionais, neurocirurgiões e por leigos, que é o seguinte, aquela pessoa que já usa válvula há muitos anos e que, de repente, quer saber assim, qual que é a chance que eu tenho de fazer uma cirurgia endoscópica e ela funcionar. Na sua experiência, assim, você já teve muitos casos assim que funcionou, que o paciente ficou sem válvula? Então, Leopoldo, essa é uma questão assim muito interessante. Existe um autor inglês que, bom, antes disso, né, voltando lá na anatomia do ventrículo, tem aquele canalzinho entre o terceiro e o quarto ventrículo, e quando ele está obstruído por alguma razão, por um sangramento ou por questão congênita, e tudo causa a hidrocefalia que a gente chama supratentorial, e a melhor indicação para a terceira ventriculostomia, que é o carro-chefe da endoscopia, para tratar a hidrocefalia, né? Chega aí a ter de 85% a 95% de chance de efetividade. As outras hidrocefalias podem ser tratadas, a maior parte, mas com uma chance menor de eficácia. Esse autor ele demonstrou que quando você coloca a válvula, mesmo que não seja numa hidrocefalia a princípio obstrutiva, o aqueduto, esse canalzinho, ele colaba e depois, quando desenvolve a hidrocefalia posteriormente, por uma disfunção do sistema de válvula, por exemplo, essa hidrocefalia, que a princípio não era obstrutiva, ela assume o caráter, ela pode assumir o caráter obstrutivo, por causa dessa sinéquia, né, do aqueduto. Então, assim, eu não vejo indicação para você. A pessoa tem válvula, a válvula está funcionando, eu quero ficar sem válvula, você provocar uma hidrocefalia na pessoa, né, para fazer endoscopia. Mas quando há uma disfunção da válvula e a pessoa passa, a criança principalmente, passa a ter hidrocefalia, eu acho assim que hoje a primeira opção é você tentar a terceira ventriculostomia. É lógico que a gente está falando aí de situações que às vezes não é possível, né? Essas coisas geralmente acontecem 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, né? Domingo, geralmente é o momento que acontece, né? Mas assim, desde que você tenha condições de fazer, em condições ideais, né, com a equipe, a gente trabalha junto e nós podemos dar o testemunho do que é um trabalho em equipe, né, do que você operando e eu estando ali te ajudando, dando apoio e vice-versa, isso causa uma segurança muito grande, né? Então, o ideal é que seja trabalhe assim. Existe só uma situação em que, eventualmente, a gente tem que causar uma hidrocefalia na criança, principalmente, que é quando se usa a válvula por muito tempo e existe um fenômeno que a gente chama ventrícula em fenda. Então, na verdade, é um pouco de hiperfunção da válvula durante muitos anos, mas também o cérebro vai perdendo, como ele vai perdendo líquor, e o líquor ele nunca poderia ir para o peritônio, né? Isso não existe. Então, é uma situação que a gente criou para tratar um mal maior, mas nós estamos criando outro mal. Então, você vai desidratando o cérebro, desidratando, e ele perde a capacidade de naturalmente se expandir novamente. E é uma doença muito séria, que foi criada por nós, foi criada pelos neurocirurgiões, né? Com a válvula. Mas a válvula também salvou milhões de pessoas no mundo, né, de hidrocefalia. Então, nessas situações, às vezes, vale a pena você causar uma hidrocefalia controlada
tudo controlado, medindo a pressão intracraniana em ambiente CTI, e tentar fazer a terceira ventriculostomia, porque é uma chance de você tratar uma doença quase intratável, que é o ventrículo infêmeo. Interessante a gente perceber que em neuroendoscopia existem barreiras anatômicas que você tem que transpor para conseguir fazer aquele procedimento. No caso da neurocirurgia, neuroendoscopia ventricular, é o tamanho do ventrículo. Pegando na base do crânio, por exemplo, Thiago, existiria alguma idade assim mínima para você indicar um acesso para chegar na base do crânio, considerando o tamanho das fossas nasais, essa questão da transponibilidade assim, do caminho? Assim, em criança, a gente faz cirurgia endoscópica com certa frequência. Assim, a gente faz cirurgia endoscópica como otorrino desde que nasce. Então, assim, a gente tem, por exemplo, a Teresia de Coana. Nasceu lá, já teve que entubar assim que nasceu. E aquele menino não respira, porque a respiração nesse primeiro ano é só nasal e ele tem que respirar e o nariz está fechado ali no fundo. A gente consegue até com essas óticas de adulto mesmo, com aquela narina pequenininha, a gente consegue passar instrumento ali. Às vezes a gente passa com uma ótica de ouvido, que é um pouquinho mais fina. A nossa ali tem 4 milímetros, a gente passa por uma de 3 e usa instrumental de ouvido. E a gente consegue fazer uma cirurgia ali, várias cirurgias em recém-nascido também. Então, acho que fica mais difícil, a anatomia é mais difícil, é tudo mais apertado, mas até isso hoje a gente consegue. Antigamente tinha que fazer alguns cortes ainda na narina do recém-nascido para levantar, para chegar ao instrumento, mas hoje, com habilidade, com material melhor, a ótica não evoluiu tanto, né, que só as lentes, mas a câmera, né, então, quando você olha aquela imagem, fica 3D, né, então você fica aquele narizinho pequenininho, mas lá dentro parece que é até de adulto, assim, a gente consegue fazer várias coisas. Mas a cirurgia de base de crânio, o limite é a calvária, né? A calvária a gente vai... Tem limite técnico. Eu tenho acompanhado isso, e assim, o que eu vejo, até com vocês mesmos, com o Lucas, ainda há alguns anos existia algum receio, será que coisa e tal, agora parece que de repente rompeu esse, né? Não, a evolução dos últimos 10 anos, assim, foi enorme. Principalmente na parte de otorrino, né? Assim, eu acho que o medo também de sangramento, de você não conseguir controlar ali. Então, assim, hoje a gente consegue, às vezes, com o endoscópio, a gente fica até mais seguro se fizesse uma cirurgia aberta. E pegando o gancho ali do residente, né? Então, assim, hoje o residente da otorrino, por exemplo, ele só vê, o negócio está inserido ali dentro. É diferente dele que está começando. O nosso, ele está ali. Então, ele vai fazer um curso de fim de semana, ele está agregando um pouco a mais, né? Mas já tá bem sistematizado ali. E fazer a cirurgia aberta, às vezes, quando precisa, que hoje são poucos casos, ele tem até uma dificuldade maior, porque às vezes ele não viu, né? Ele não viu o preceptor fazendo, e ficou todo mundo já naquela parte ali já da cirurgia endoscópica. E como que funciona a questão do paciente? Quando o paciente vai ser submetido a uma cirurgia, pensando numa pessoa com tumor de hipófise, por exemplo, né? Acabou de receber o diagnóstico, ele consulta inicialmente com você e com o neurocirurgião? A maioria dos pacientes, ele vem do neurocirurgião. É raro chegar para... Né, a gente, às vezes, acaba, né, fazendo um exame de imagem, tendo um achado ali, ou, às vezes, vem do oftalmologista, né? Mas ele vem do neurocirurgião. É importante uma consulta pré-operatória com o otorrino, pelo fator do nariz, não só dos desvios de septo, mas também se tiver uma sinusite ali, tem que tratar antes, porque gera um meio infeccioso ali que você está abrindo um caminho, né, que pode ter a fístula licórica, que pode infectar aquela região. Então, esse cuidado pré-operatório é importante, além de você ter o contato com o paciente, ter que orientar ele. O intraoperatório, né, que a gente já conversou, e aquela parte do pós-operatório que eu falei que é extremamente importante para a qualidade de vida e qualidade do nariz. Isso faz muito bem para o paciente, né? Esse acompanhamento com 2 profissionais, né? Exatamente. Para orientar antes e depois. E sobre aquela questão das barreiras que o endoscópio tem que transpor, Juliano, você associa muita imagem antes da cirurgia para indicar ou não uma cirurgia endoscópica? Se você vê uma deformidade, por exemplo, é uma contraindicação para a cirurgia endoscópica de coluna? Não, na verdade, não é contraindicação. É aquele negócio, né? O endoscópio, assim, ele consegue entrar em
vários lugares, em grande parte das estruturas, né, sabendo se localizar, você pode utilizar, né, a drilagem, né, que você comeu o osso e você conseguir alcançar as regiões onde você precisa. Né? Você citou a questão da deformidade, né, e é muito interessante porque a endoscopia de coluna ela começou com a hérnia de disco, né, o tratamento específico da hérnia de disco, tanto que até hoje em dia, né, os convênios eles só autorizam a endoscopia de coluna para a hérnia de disco. Mas a técnica já desenvolveu, ela já evoluiu para tratar vários outros tipos de patologias de coluna, né, que vão aflorando, vão percebendo e vai sendo ajustada a técnica conforme a patologia. Então hoje a gente já consegue tratar para canal estreito lombar, né, quando você tem uma estenose, você tem um fechamento do canal em que aperta as raízes, né, que descem pela coluna, né, pela medula e vão inervar as pernas, né, a gente já consegue tratar cistos facetários, né, em que você tem uma dilatação cística causando alguma compressão do nervo, né, a gente já consegue tratar alguns tumores pequenos, a gente já consegue abordar infecção para coleta, né, de biópsia de material, já consegue ser feito. Artrodese endoscópica já está desenvolvida, né, e já consegue fazer também. Ou seja, o que é interessante na endoscopia, né, eu achei muito interessante a fala do José Aloysio no início, né, que ele queria tentar evitar a válvula, né? E a endoscopia de coluna, ela vem muito para isso, para tentar evitar várias outras cirurgias muito mais agressivas que seriam necessárias e que você consegue resolver com uma endoscopia, com um corte pequenininho, né? Por mais que a pessoa, né, quando vê a endoscopia, né, vê um corte de menos de 1 centímetro ali, né, acha que a cirurgia é pequena. Não, na verdade, como o Thiago falou, lá dentro a gente amplia a imagem, a gente faz muita coisa lá dentro, né? Obviamente, respeitando a anatomia, né, as estruturas, mas é uma cirurgia grande por dentro, né, com só que ela é minimamente invasiva. Isso é muito importante, porque é aquele falso conceito do minimamente invasivo, né? Exatamente. Internamente é uma cirurgia Internamente grande, é uma cirurgia aparentemente grande. ela é pequena. O acesso foi um acesso pequeno, foi um acesso delicado, foi um acesso elegante. Mas se você pensar que várias deformidades, vários canais estreitos, né, que às vezes antigamente se tratava como fazendo um corte enorme, tendo que colocar uma placa, um parafuso, uma haste para abrir, drilar, abrir forame, né, que é a saída das raízes, e você não precisar mais nada disso, você simplesmente entrar com o endoscópio e conseguir descomprimir, liberar, tirar aquele osso que está apertando aquela raiz, tirar aquela hérnia que está apertando aquela raiz, né, aquela hipertrofia de ligamento, aquele ligamento apertado, sem ter que instrumentar, né, isso é um avanço muito grande. Isso faz com que a endoscopia seja, na verdade, um procedimento muito mais barato do que se fazia antes e que se tinha que usar muita prótese, tinha que usar muita órbita. E eu acho que vai ser a grande evolução da endoscopia exatamente no sentido de o fato dela ser minimamente invasiva, no sentido de causar menos dano tecidual, ela gera menos instabilidade. Então, com isso, gera menos necessidade de se colocar uma prótese, de colocar um parafuso, né, de fazer uma cirurgia aberta. Né, eu acho que talvez seja a evolução, os próximos passos que vai ser dado, que já está sendo dado, né, mas que ainda, aquilo que você falou, né, no início da técnica, muita gente ainda oferece uma certa resistência, tem muita gente ainda que critica, que fala, endoscopia de coluna não resolve, né? Não tem futuro, vai parar daqui a pouco. E a idade é um empecilho, Juliano? Só para adulto ou criança também já fizeram endoscopia? Não é empecilho, não é empecilho. Pode ser feito, é menos comum, né? As patologias. Pequeno forame. Mas é possível, né? Não é um empecilho, não.
Mas as patologias da criança geralmente são menos comuns assim, de se indicar, mas possível, né? É possível. Né? É menos incidente. Né? Mas o que eu acho mais interessante é exatamente o fato da endoscopia, e eu acho que vai evoluir, né? Assim, eu vejo muito, eu falo até com uma certa paixão, assim, porque foi uma coisa que realmente é apaixonante, né? Depois que você começa, você vê que o tanto que é legal, que é interessante, e que é exatamente uma mudança de mindset de quem opera a coluna, né? Eu que tive uma formação com excelentes profissionais, né? E que realmente fazia muita fixação, uma artrodese, etc. e tal, porque era realmente necessário, e que hoje em dia o número de artrodeses que tem diminuído por conta da endoscopia é impressionante, né? Com uma recuperação do paciente muito satisfatória, uma melhora clínica do paciente muito evidente, e você vê na cara do paciente, assim, nossa, doutor, você tirou a minha dor com a mão. Tipo assim, sem ter que fazer muita coisa, só um furinho. Né? Você faz repetisse em outras áreas. Exatamente. Eles falam que é a cirurgia do laser, a cirurgia laser, né? Ô, Juliano, e assim, o que eu vejo na medicina, até o Leopoldo começou a colocar isso lá no início, é o seguinte: aparece uma técnica, às vezes a técnica é hiper indicada, né, num primeiro momento, porque a gente ainda está testando, isso dá certo, isso não dá e tal, outra porque às vezes há um entusiasmo mesmo, né, e aquilo, e talvez esteja acontecendo isso na coluna ainda. E vem também as críticas, né? Toda técnica nova, principalmente a técnica que quebra um paradigma, ela recebe muita crítica, né? E geralmente, assim, eu queria que você comentasse se essas críticas geralmente são das pessoas que não conhecem a técnica, ou na maior parte das vezes. Exatamente. Geralmente as pessoas que não conhecem e que não fazem, né? É claro que a artrodese, a cirurgia aberta, ela não vai deixar de existir. Isso é evidente, né? Uma fratura, né? Uma deformidade de grande convexidade que você precisa mexer, né? Isso é fato, né? Mas a endoscopia ela veio para agregar muito valor, e realmente aquelas pessoas que têm pouco contato, ou que não viram, né, ou que tiveram uma experiência ruim no início, porque estava começando também, né, é muito comum, uma complicação, é muito comum as pessoas começarem a fazer, e aí tem uma complicação, tem uma experiência ruim, e fala assim, eu não quero fazer isso não, eu vou voltar para a minha técnica antiga, porque que eu já conheço, eu estou acostumado. Isso aí não vai dar certo, entendeu? Então, isso é muito comum, né? Então, essa crítica realmente ela vem muito dessas pessoas, né? O que é ruim, né? Mas eu acho que a gente está aqui exatamente para isso também, né? A gente vai, conforme o Dr. Luiz falou, o Zé Luiz falou, a gente vai ter o congresso aí, né? Latino-americano, daqui 2 semanas praticamente, vendo muita coisa legal, tanto da base de ventricular, da base de crânio, da base de coluna, que é exatamente com o objetivo de divulgar essa técnica, de expandir para outras pessoas que ainda não têm tanto contato, né? E que realmente é uma mudança de mindset, é uma mudança de percepção, de tratamento de várias patologias de coluna, que antes a gente abordava de uma forma e agora a gente tem uma abordagem completamente diferente, com resultados muito satisfatórios. Acho que para quem está assistindo a sua fala, isso vai ser muito enriquecedor, né? Aquele paciente que procura um tratamento para sua dor, saber que essa técnica ela tem um potencial de evitar outras complicações. Né? Às vezes, um afã de tratar uma doença cria, da mesma forma que na hidrocefalia, a válvula, ela trata a hidrocefalia, mas ela cria um ventrículo em fenda. Um tratamento de uma hérnia pode gerar um problema, uma instabilidade, né, por exemplo. Exatamente. Interessante. É muito bom. Aqui nós temos algumas perguntas dos internautas, aqui, ó. O pessoal perguntou para o Zé Luiz aqui, ó. Bayer Carol... Se a endoscopia pode ser feita para tumor cerebral, Zé Luiz. O que você responde? A endoscopia ventricular, ela nos ajuda em algumas situações onde existe tumor cerebral. Ela não vai substituir de maneira nenhuma a microcirurgia, né? A microcirurgia geralmente é o carro-chefe.
Mas há situações em que a gente pode ajudar a melhorar a circulação do líquor na vigência de um tumor. Então, por exemplo, os tumores que a gente chama de fossa posterior, os tumores eles têm um conflito com o quarto ventrículo, eles causam uma hidrocefalia. E a criança, principalmente, vai estar muito ruim, vai estar com hipertensão intracraniana, vai estar sonolenta, vai estar vomitando muito. E é ruim de você operar nesse contexto. Então, a gente faz a terceira ventriculostomia, controla a hidrocefalia, depois você tem uma situação melhor para operar o tumor. Existem alguns tipos de tumor do tronco cerebral que eles crescem um pouco, param de crescer, mas causam hidrocefalia. Então, só o tratamento também endoscópico pode resolver. Mas existem situações em que você utiliza do endoscópio para abordar o tumor. Então, tumores muito pequenos e favoráveis, às vezes, são totalmente retirados por via neuroendoscópica. Algumas vezes, por exemplo, existem os tumores da região da pineal, da glândula pineal, que é mais incidente, é um que não precisa ser operado, do ponto de vista de abrir o crânio e ressecá-lo totalmente. Porque é uma região extremamente difícil, né? Uma cirurgia muito difícil, muito arriscada mesmo. Então, se a gente consegue fazer a biópsia dessa lesão e mostra que é esse tumor, que se chama geminoma, você não precisa prosseguir com uma cirurgia grande. Então, você beneficia o paciente evitando que ele faça uma cirurgia grande. Então, sim, há situações em que a gente até aborda o tumor, mas não é não é o principal instrumento para tratar os tumores cerebrais. Realmente, ainda é a microscopia. Senhor José Luiz, você acha que na evolução aí das coisas, né, obviamente não para agora, mas cirurgia robótica tem algum espaço na neurocirurgia no futuro? Eu acho que sim, Juliano. O problema do robô, assim, que a gente discute, é que o robô tem precisão, mas não tem leveza, né? Então, principalmente para operar raízes, medula e cérebro, você tem que ter uma leveza absoluta, né? Você não pode comprimir ali, né? Então, assim, uma das coisas que ainda acontece é que ele tem precisão e não tem leveza. E é muito difícil aí você criar esse tipo de um toque suave, né, de uma máquina. Agora, de outro lado, existem situações que o robô é realmente muito melhor. Você precisa instalar um estimulador lá no núcleo, não sei das quantas e tal, precisamente ali. Ele vai ser muito mais preciso que a mão livre e muito mais preciso que a estereotaxia, que é outra técnica que a gente usa. Então, acredito que sim, vai haver, mas assim, para usar como usam na cirurgia urológica, na cirurgia ginecológica, assim, você opera ali através do robô, eu acho que ainda demora muito tempo. Para a coluna vai ter espaço? Eu acho que vai muito para o que o Luiz falou, né? Eu vislumbro, assim, talvez a possibilidade de um robô, tipo um mini Da Vinci com os braços mais finos, né? Como se estivesse entrando pelos portais da endoscopia, tivesse uma câmara central, né? Como se fosse um olho, né? Com um trocáter ali, né? E a gente conseguindo manipular, talvez por braços e com movimentos bem finos. O grande problema realmente é a questão do tato, né? O robô, você não tem o tato, né? Que é muito importante na neurocirurgia, né? É possível que melhore alguma coisa? O robô existe, na verdade, hoje em dia na coluna, né? Mas está muito direcionado mais para a instrumentação, né? Para posição de um parafuso, passagem de uma artrodese, alguma coisa nesse sentido. Ortopédica, né? É mais uma parte ortopédica, não tanto isso, essa manipulação de tecido, né, neural. Né? Pode ser que evolua para isso? Pode. Eu acho que, assim, o fato da endoscopia, ela
conseguiu criar na coluna um bolsão, um espaço ali que antes a gente só tinha tudo aberto. Né? E pensando numa cirurgia minimamente com um robô, né, talvez se você colocar uma ótica e colocar pela cânulazinha mesmo que a gente utiliza do próprio endoscópio, né, por duas camisas laterais, né, hoje em dia a gente tem a endoscopia uniportal na coluna, que a gente utiliza só uma porta, né, só uma camisa e um endoscópio, mas existe também a biportal, que a gente utiliza uma câmera, a ótica aqui, e a gente manuseia com os instrumentais em outra entrada, né, em outro portal, né? Talvez com essa biportal... Talvez essa é uma vantagem da endoscopia de coluna frente à ventricular, que é uma uniportal sempre, né, obrigatoriamente. Exatamente. A endoscopia de coluna ela é obrigatoriamente aquosa, né? Você trabalha no meio Exatamente. líquido. A gente precisa da irrigação contínua. Diferente da base de crânio, que é completamente aérea. O que torna até a pergunta um pouco contraditória, né? Porque o Zé Luiz já fala que, né, no ventrículo a ressecção tumoral ela é dificultada pelo fato de você estar num ambiente aquoso. No seu é uma finalidade, né? Você faz a endoscopia para retirar o tumor, né? Na maioria das vezes, né? Tumor de hipófise, um tumor de base de crânio. Porque o sangramento não vai te obliterar tanto a visão como uma endoscopia mais aquosa. Né? No caso dele, se sangrar, já perderia, aí você teria que converter, possivelmente. Né? Não converter, assim, converter é muito difícil, mas te dificulta. Então, uma gota de sangue, ela vai difundir no ventrículo inteiro, e às vezes, aí você tem que ficar lavando, até você criar a condição novamente de poder prosseguir. De outro lado, na endoscopia ventricular, a gente não tem bons instrumentos ainda, isso é uma coisa que tem que evoluir, bons instrumentos de hemostasia. Então, a gente usa o bipolar, por exemplo, que na neurocirurgia convencional é assim, completamente imprescindível, né? A gente trabalha o tempo inteiro. A gente só usa o bipolar para antecipar um tecido que você sabe que eventualmente pode sangrar. Então, você usa o bipolar para antecipar. Depois que está sangrando, você não consegue fazer hemostasia. Hemostasia é basicamente por compressão ou por lavagem, né? Então, é uma grande dificuldade. Agora, pegando um gancho no que você falou, como o Leopoldo falou, eu gosto muito de história, né? E a gente vendo isso, como que evoluem as tecnologias. Então, assim, existem coisas que aparecem, ficam em 2, 3 anos patinando, desaparece completamente do horizonte médico e, de repente, por alguma razão, tem um desenvolvimento extraordinário em alguns anos. Isso acontece, assim, em várias situações e vão se repetindo. Por exemplo, a endoscopia é uma delas, né? Era uma técnica, assim, mais ou menos corrente no início do século XX, né? E desapareceu completamente, sobreviveu um pouquinho na urologia, alguma coisa assim, e de repente, quase 80 anos depois, assim, em questão de poucos anos, virou o que é, né? Então, o robô, por exemplo, a gente não sabe, né? E vale até ressaltar que essa grande boom da endoscopia foi graças à utilização das lentes e da iluminação. O microchip também facilitou muito, né? Tira o olho do cirurgião do aparelho e coloca o olho do cirurgião voltado para a televisão. Né? Isso foi um detalhe básico assim, que fez toda a diferença. Né? O outro internauta pergunta assim para o Zé Luiz. O pessoal está chovendo aqui. Pedro Oliveira da Magda, acho que ele é residente ou acadêmico. Pergunta assim: no início o senhor tinha um pouco de dificuldade de reconhecer as estruturas anatômicas? Acho que todos vocês têm. Com certeza, né? Porque, como o Juliano falou, a gente conhecia a anatomia ventricular, por estudo anatômico em cadáver, que são cadáveres fixados, né? As estruturas todas lá, algumas já deformadas, e tudo em cortes, que não é o que a gente via depois. Posteriormente, a gente aprendeu a anatomia ventricular vista do microscópio, que é o que você falou. A gente via
um pedacinho onde a luz do microscópio chegava, a gente via um pedacinho, tirava, via outro pedacinho, tirava, via outro pedacinho, sem falar que, assim, para você acessar o ventrículo com microscopia, não é o mais comum, né? E, de repente, a gente está lá dentro de um salão maravilhoso, anatômico, cheio de estruturas anatômicas, assim, como se você estivesse, né, mergulhando ali. É uma coisa deslumbrante, você fica deslumbrado, mas realmente a gente teve que reaprender toda a anatomia ventricular e fazer esse exercício de transformar o que a gente sabia de anatomia segmentar normal de escola para anatomia microscópica e transformar isso numa outra visão anatômica, que não tem dúvida que é muito melhor, só que a gente não conhecia, né? Nunca tinha visto aquilo daquele. Né? E não é uma anatomia fácil assim, para a cirurgia endoscópica, né? Porque você tem que ir acompanhando desde o começo. É difícil, às vezes você chega no meio da cirurgia, assim, você chega lá e você mexe com aquilo o tempo todo e fala, onde você está aí? Né? Às vezes está sangrando, e às vezes você fala, quem está te operando te citou ali, não, aqui é tal, você não sabe às vezes nem que lado que está. O Leopoldo é um anatomista, assim, de mão cheia, né? Ele é uma coisa que o agrada e ele realmente tem uma facilidade de anatomia. Mas isso que você falou, Tiago, quantas vezes, né, Leopoldo? Até você eu já chamei a atenção disso. A gente entra para fazer a terceira ventriculostomia, eu falo que é igual uma corrida de 100 metros, né? É uma cirurgia super rápida, são 2, 3 passos anatômicos que você segue e que tudo pode dar errado, né? Tudo pode dar errado. E assim, só o neurocirurgião que gosta, né? O anestesista detesta, porque tudo pode... A instrumentadora, então, detesta, porque assim, acabou. Como assim? Acabou. É intenso o negócio. É intenso. E quando você entra com o endoscópio, você passa do ventrículo lateral para o terceiro ventrículo, através do canal, do portal, né, que é o forame de Monro, você vê em tese, aonde você vai fazer a terceira ventriculostomia, que é um losango, né, delimitado por 2 estruturas anatômicas, que são os corpos mamilares e o recesso infundibular. Só que você entra tão, assim, querendo ver aquilo, que às vezes você joga o seu endoscópio um pouquinho posterior e você vê a parte superior do mesencéfalo. E você enxerga o tubo ercinéreo ali. Você enxerga. Tem 2 voltinhas assim, você enxerga. Então, o que eu falo assim nas minhas aulas, né, para todo mundo que começa a fazer, antes de você furar o tubo ercinéreo, respira, respira e veja se o que você está vendo é isso mesmo. De repente, gente do céu, o que eu ia fazer aqui? Existe essa situação em endoscopia de coluna? Essas miragens assim? São armadilhas, me chama. Armadilhas endoscópicas. Não me lembro assim, não. Sabe? É interessante que você prepara seu cérebro para enxergar aquilo. Mas né? Então você vê uma tomada, você acha que é armado de enxergar aquilo. Né? Mas na coluna, não me lembro assim, de são um pouco situação. mais... Acaba que assim, é igual o Zé Luiz falou, é tudo meio que um beabá, né? Um processo, são passos que você vai seguindo. E eu sempre, quando eu faço as minhas endoscopias, né, eu gosto, tipo assim, de deixando meio que rastros, assim, no sentido exatamente para não me perder, sabe? Tipo assim, definir aquela estrutura óssea, né? A gente usa, na endoscopia de coluna, o osso é muito nosso amigo, né? Na cirurgia de coluna como um todo, né? Então, a referência óssea é muito importante, né? Além da gente utilizar a ótica para a gente conseguir visualizar, né? A gente tem o auxílio do intensificador de imagem, né? Do raio-x no intraoperatório, para a gente se localizar, para a gente se posicionar e ver, não, realmente aqui eu estou na base do pedículo, estou na ponta ali da articulação superior e tal. Uma curiosidade, você tem neuronavegador nesses?
Não. Não tem. Não tem neuronavegador. Você não sabe que é neuronavegador, é como se fosse um GPS dentro da neurocirurgia. Tem que explica aí. Porque para a base de crânio funciona muito bem, né? Porque a estrutura óssea você está travada ali, você sabe onde que está e está fixo, né? O tecido mole vai alterando, dependendo do... Na endoscopia de coluna a gente não usa, não. Neuronavegador, não. E aí a gente acaba utilizando a própria referência óssea do raio-x mesmo, do intensificador, e aí eu vou deixando rastro, tipo assim, isso aqui realmente é a junção ali do pedículo com a articulação superior e tal, a gente já dou uma cauterizada, né, dou uma queimadinha e tal, aí vou explorar outra região, aí, pô, às vezes o que acontece, né, às vezes a câmera, ela roda um pouquinho, muda a sua visão ali, opa, se policia para retomar, aí volta lá, tá lá o lugar onde eu... Então, esse cuidado o tempo todo, né, é exatamente muito importante para não se perder no intraoperatório, né? João e Maria, não ia deixando. Exatamente. Deixando as pedrinhas no caminho. É interessante notar a semelhança entre o trabalho, né, nosso trabalho, e um trabalho dentro da aeronáutica, né? Porque é um treinamento, um aperfeiçoamento, mas você sempre tem aquela questão de se guiar pelas anatomias, passos, né? Tem que ser de forma muito criteriosa. Eu acho, assim, ouvindo nós quatro aqui, uma coisa é fundamental, né? E infelizmente a gente que lida muito com ensino, às vezes não vê isso, né? A anatomia é a base de tudo. Se você não domina a anatomia, não há endoscopia que vá... Não há cirurgia, né? Por isso que, por exemplo, na realidade do Tiago, é fundamental o trabalho em dupla, né? Porque um domina absolutamente uma anatomia, o outro domina absolutamente outra anatomia. Tem que ter uma sinergia, né? Sim. É muito difícil não... É uma área ali de interseção, né? Está no meio do caminho, né? Então... complementa bem. E entra muito essa questão dessa importância, né, que o Leopoldo falou, a questão do metaverso, a questão da realidade virtual, auxilia, mas não resolve esse problema da anatomia, a mão na massa, a mão na estrutura, né, que é tão importante para a gente conseguir manusear. Pessoal, então nós vamos chegando no final aí do nosso podcast. Queria primeiro, assim, agradecer enormemente a presença de vocês três, são pessoas extraordinárias. O Zé Luizio, eu sou suspeito de falar que é meu mestre, né? Pioneiro, mestre, que eu aprendi tudo de endoscopia com ele. Doutor Tiago, doutor Juliano, foi excelente, assim, a gente adorou. Foram discussões muito profícuas e espero que vocês tenham aproveitado. Tanto o paciente, o acadêmico de medicina, que está desesperado para passar no vestibular aí, passar na residência, ou o residente de neurocirurgia que está desesperado a aprender, o neurocirurgião que está querendo aprender as técnicas, né? Então, acho que deu para ilustrar muito a jornada de cada um dessas grandes figuras aqui dentro da medicina. Fico aqui um grande abraço para vocês, né? E não esquecem de acionar o sininho, né? Só assim, e compartilhar com seus colegas, porque isso aumenta muito outras pessoas receberem esse conteúdo. E um grande abraço para vocês. Obrigado. Agradecer a ele, Leopoldo. Exatamente, eu não tive a oportunidade de agradecer no início, mas estar aqui junto, falando um pouquinho, mais uma vez pelo convite, realmente foi muito além do que eu esperava. Muito obrigado mesmo, foi sensacional. A gente vê que assim, você simboliza muito a questão do futuro, né? Você vê que os seus olhos, como é que brilha, assim, que você fala de endoscopia como grande satisfação, né, de coluna. E mais uma vez reiterar, né, o convite do congresso que a gente está organizando aí para os acadêmicos, para os residentes, né, mesmo para quem já formou, já terminou, né, que tem mais interesse em aprender nessas áreas, né, nos dias 6, 7 e 8, agora de março, né, nós vamos ter o congresso latino-americano de neuroendoscopia, abordando todas essas áreas, né, que vai ser muito interessante. E seria muito, muito bom ter vocês lá com a gente para poder aprender e discutir e trocar experiência, que é sempre muito engrandecedor. Obrigado. Principalmente a questão da anatomia. Tem o pré-congresso. Tem o pré-congresso também. Do cadáver, né? Vai ser feito no IPC, de altíssimo cadáver fresco, né? Que é importante para a cirurgia endoscópica. 5 e 6 de março, 2 dias antes do congresso. Exatamente. Lembrando que nos cursos pré-congresso, então, o OTEPRAT, a parte de base de crânio já está esgotada, né? Ainda
a parte ventricular ela é feita em modelos, como eu disse, né? E vocês viram o Dr. Juliano falar sobre a importância de fazer cursos, né? E vai ser muito interessante. Nós teremos o treinamento em cadáver com estações tanto da parte de lombar quanto da parte de torácica e cervical também. Abordagem dos 3 segmentos da coluna. Vai treinar bem, né? Vai ser bem interessante. Leopoldo, se você me permite, só mais uma observação. Chefe. Existe uma modalidade de endoscopia, de neuroendoscopia, que está aparecendo agora. Eu acho que não seria honesto a gente não falar sobre isso, que é o tratamento neuroendoscópico das craniosinostoses, né? As craniosinostoses é o fechamento precoce do crânio do bebê, né? E, enfim, pode causar deformidades, outros problemas maiores, que é uma doença muito incidente, né, Leopoldo, que a gente trata muito, né? Você já teve até um podcast discutindo mais ou menos sobre isso. E hoje existe, então, uma discussão, enfim, a técnica endoscópica aí. E existem... ela já não é tão recente, né? Ela já tem aí, principalmente no exterior, uns 15 anos que ela é feita corriqueiramente. Há várias críticas sobre indicação, sobre se vale a pena ou não, mas assim, eu acho que isso a gente tem que discutir, né? Então, no congresso também nós vamos receber 2 colegas experientes em neuroendoscopia da craniosinostose, inclusive com prática também. Então, acho assim, a despeito de nós não fazermos, é importante a gente dar oportunidade e discutir sobre a técnica. Então, isso vai acontecer também no congresso. Muito interessante. Tem que ser justo, né, Zé, com as técnicas. Muito obrigado. Grande abraço para todos. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.